Qual será o próximo país a entrar para a UE? Sabias que ainda existem 10 países interessados em juntar-se à União Europeia? Alguns destes são candidatos há vários anos e não estão mais próximos de reunir as condições necessárias do que estavam há 10 anos. Vamos ver que países são estes e o ano em que se candidataram. Turquia é o país que está à espera há mais tempo. Candidatou-se em 1987. Depois, a Macedónia do Norte em 2004. Montenegro em 2008. Albânia e Sérvia em 2009. Bósnia e Herzegovina em 2016. E por último, Ucrânia, Moldávia, Kosovo e Geórgia, que se candidataram em 2022. Agora, antes de os classificarmos, temos de perceber como é que um país se pode candidatar à União Europeia. É um processo com 4 passos. Primeiro passo. Um país candidata-se para integrar a União Europeia. É como dizer: olá, nós queremos fazer parte do clube. Segundo passo. Se a candidatura for aceita, o país torna-se num candidato. Isto significa que está oficialmente na corrida para se juntar à UE. Terceiro passo. A seguir decorre a fase de negociação. Aqui é quando o trabalho árduo acontece. O país tem de negociar e fechar com sucesso 35 pastas de assuntos diferentes, tais como economia, jurisdição e direitos humanos. Quarto passo. Finalmente, quando as pastas estiverem fechadas, o acordo terá de ser aprovado por todos os Estados-membros da UE, Parlamento Europeu e o próprio país candidato. E já está! Ultrapassa todos estes passos e serás um novo membro da União Europeia. Mas confia em mim, não é assim tão fácil. Assim, no meio deste processo, onde é que se encontram estes países? Vamos começar com o candidato mais antigo, Turquia. A Turquia conseguiu tornar-se candidata em 1999 e as negociações começaram em 2005. Desde então, das 35 pastas que precisam de ser fechadas, apenas 16 foram abertas e só uma foi concluída em 2016. Ainda no mesmo ano, um acordo sobre refugiados entre a Turquia e a UE era suposto acelerar o processo de adesão, permitindo ainda viagens sem visto para os turcos. Mas desde então as conversações estagnaram. A UE acusou a Turquia de violações dos direitos humanos e falhas no Estado de Direito. O referendo constitucional turco de 2017, que criou uma presidência forte, foi visto como uma violação dos critérios de Copenhaga da União Europeia. Esses critérios exigem instituições estáveis que garantam democracia, Estado de Direito, direitos humanos e proteção das minorias. Em 2019, um comitê do Parlamento Europeu votou para suspender as negociações de adesão, e desde então, as negociações não continuaram. 48% da opinião turca continua a ser a favor da adesão da Turquia à União Europeia. No entanto, há pouca vontade política de ambos os lados para revitalizar o processo. Por isso, classificamos a Turquia como número 10, menos provável de ser o próximo país a aderir. Em seguida, vamos falar sobre Kosovo, que formalmente apresentou a sua candidatura à adesão à UE em 2022, mas ainda não é considerado um candidato oficial pela União Europeia. O maior problema é que 5 Estados-membros da União Europeia não reconhecem Kosovo como um país independente. A declaração de independência de Kosovo em 2008 não foi reconhecida pela Sérvia, que ainda reivindica Kosovo como parte do seu território. Esse não reconhecimento torna o processo de adesão mais difícil para o país, pois é necessário um acordo unânime entre todos os Estados-membros da UE. No entanto, a opinião pública em Kosovo, 67% da população, apoia a adesão à União Europeia, considerando ser algo positivo. Mas devido à disputa territorial com a Sérvia e às reformas substanciais necessárias, a probabilidade de Kosovo juntar-se à União Europeia é muito baixa. Assim, classificamos Kosovo com o número 9, apenas um pouco mais provável do que a Turquia, mas ainda com obstáculos desafiantes. Agora sobre a Geórgia, que apresentou a sua candidatura à adesão à União Europeia em 2022 e foi considerada candidata em 2023. O maior obstáculo é que grande parte do país está ocupado por tropas russas, que agora controlam totalmente as regiões de Abkházia e Ossétia do Sul. A Geórgia tem ainda a desvantagem de não partilhar fronteira com nenhum Estado-membro da União Europeia. Há quem pense que a única maneira da Geórgia aderir à UE será se a Turquia aderir primeiro ou ao mesmo tempo. Além disso, há alegações de retrocesso democrático e crescente autoritarismo dentro do partido Georgian Dream, que está no governo. Isso é especialmente preocupante devido à recentemente aprovada Lei dos Agentes Estrangeiros,
muitas vezes referida como Lei Russa, que é acusada de suprimir os média independentes, organizações não governamentais e ativistas. Apesar desses obstáculos, a opinião pública na Geórgia é totalmente pró-europeia, com 74% dos cidadãos que apoiam a adesão. Mas, dadas as dificuldades, a probabilidade de Geórgia aderir à UE é relativamente baixa e classificamos-la com o número 8. De seguida, vamos falar sobre a Bósnia e Herzegovina, que solicitou a adesão à UE em 2016 e à qual foi concedido o estatuto de candidata em 2022. A Bósnia e Herzegovina enfrenta uma significativa instabilidade política com questões complexas de governação devido ao seu sistema político etnicamente dividido. O país é composto por duas entidades, a Federação da Bósnia e Herzegovina e a República Sérvia, cada uma com o seu próprio governo e um alto nível de autonomia. Essa divisão leva a um impasse político e dificulta a implementação das reformas necessárias, especialmente porque será preciso mudar a Constituição para corresponder aos critérios exigidos. No entanto, a população da Bósnia e Herzegovina é a favor da adesão à UE, com 60% dos cidadãos vendo isso como um caminho para a estabilidade, crescimento económico e governação mais forte. Mas é necessário fazer muitas reformas e não achamos que conseguirão juntar-se em breve. Portanto, são classificados com o número 7. Viajando até à Moldávia, esta apresentou a sua candidatura à União Europeia em 2022 e foi considerada candidata no final do mesmo ano. Para a Moldávia, o maior obstáculo é a região separatista da Transnistria, que não está sob o controle do governo moldavo e hospeda tropas russas. A Moldávia conta também com um histórico de turbulência política, com frequentes mudanças de governo e alegações de corrupção a altos níveis. A opinião pública na Moldávia não é amplamente favorável à adesão à UE, com apenas 38% da população que considera que seria algo vantajoso para o país. No entanto, o atual governo pró-europeu está comprometido a integrar a UE e implementar as reformas necessárias para a adesão. Além disso, há muita vontade política por parte da União Europeia para que isso aconteça. Dadas as dificuldades apresentadas, consideramos a probabilidade de a Moldávia aderir à UE no futuro próximo como moderada, e assim classificamos como número 6. Agora vamos falar sobre a Ucrânia, que apresentou a sua candidatura à adesão à UE em 2022 e obteve o estatuto de candidata no final do mesmo ano. O conflito que decorre com a Rússia é o maior desafio que o país enfrenta. A guerra trouxe uma grande destruição e instabilidade. Este conflito dificulta o cumprimento dos critérios da UE para instituições que têm de ser estáveis e democráticas, mantendo o Estado de Direito e os direitos humanos. Além disso, partes da Ucrânia estão atualmente ocupadas por forças russas, sendo pouco provável que a UE aceite um país com conflitos territoriais ativos. Agravando a situação, a Ucrânia também enfrenta desafios económicos. A guerra impactou gravemente a economia do país, com questões de corrupção e governação complicando ainda mais o caminho da Ucrânia para a adesão à União Europeia. No entanto, a opinião pública na Ucrânia é fortemente favorável à adesão à UE, com 91% em 2022. Existe também um considerável apoio político tanto da Ucrânia quanto da União Europeia, impulsionado pela solidariedade em resposta à agressão russa. Essa vontade política pode desempenhar um papel crucial na aceleração do processo de adesão da Ucrânia, uma vez que o conflito esteja resolvido. Dadas essas dificuldades e a situação atual, a probabilidade de a Ucrânia aderir à UE é moderada para um futuro próximo. Assim, classificamos-la como número 5. Seguindo para a Sérvia, que solicitou a sua adesão à UE em 2009 e iniciou as negociações em 2014. A Sérvia já abriu 22 das 35 pastas necessárias para aderir e fechou 2. No entanto, existem obstáculos. A UE deixou claro que a Sérvia deve resolver as suas disputas com Kosovo antes de poder aderir. Este é um grande desafio, uma vez que a Sérvia não reconhece a independência de Kosovo e a tensão entre as duas regiões continua alta. A opinião da população na Sérvia sobre a adesão à UE está dividida, com apenas 33% a favor. Enquanto alguns veem a adesão como um caminho para o crescimento económico e para a estabilidade, outros estão céticos relativamente à posição da UE sobre Kosovo, preocupando-se com a possibilidade de perder a soberania nacional. Dentro da Sérvia, a opinião política em relação à adesão à União Europeia também está dividida, com alguns líderes pró-europeus
e outros que preferem manter laços mais estreitos com a Rússia e a China. Portanto, a probabilidade de a Sérvia aderir é moderada e classificamos com o número 4. Agora vamos falar sobre a Albânia e a Macedónia do Norte, cujos processos de adesão à UE estão intimamente ligados. Ambos os países apresentaram as suas candidaturas, Macedónia do Norte em 2004 e Albânia em 2009, e receberam o estatuto de candidatos em 2005 e 2014, respectivamente. A Albânia fez avanços em reformas jurídicas, na luta contra a corrupção e no fortalecimento do Estado de Direito. A opinião pública é extremamente favorável à adesão à UE, com 77% a favor. No entanto, a Albânia não iniciou as negociações de adesão porque a sua candidatura está vinculada à da Macedónia do Norte, que foi vetada pela Grécia e a Bulgária. Primeiramente, a Macedónia do Norte teve que mudar o seu nome de Antiga República Iugoslava da Macedónia para Macedónia do Norte, para resolver uma disputa de 27 anos com a Grécia e abrir caminho para a adesão à UE e à OTAN. O mais recente veto da Bulgária relacionado com disputas históricas e linguísticas veio atrasar o início das negociações de adesão. No entanto, esses vetos foram levantados e os países já podem começar a negociar as pastas necessárias para a adesão à União Europeia. Assim, classificamos-os como os números 3 e 2. A Albânia com uma probabilidade um pouco mais alta, pois poderíamos vê-la prosseguir sozinha se a Macedónia do Norte encontrar mais problemas. Agora sobre o Montenegro. Este solicitou a adesão à UE em 2008 e foi considerado candidato em 2010. Montenegro iniciou as negociações de adesão em 2012 e desde então fez progressos significativos, tendo aberto 33 das 35 pastas necessárias para a adesão à União Europeia e fechado provisoriamente 3. Notavelmente, Montenegro já usa o euro, o que alinha com o quadro económico da UE. A população de Montenegro é muito favorável à adesão, com 83% a favor. No entanto, permanecem desafios, particularmente relacionados ao crime organizado, corrupção, liberdade dos média e independência jurídica. Apesar desses desafios, numa recente reunião do Comitê Consultivo Conjunto da União Europeia de Montenegro, foi estabelecida uma meta clara. Montenegro está firmemente comprometido em tornar-se o 28º membro da União Europeia até 2028. Assim, é o líder no processo de adesão à UE e classificamos-lo como número 1. Este é o país com mais probabilidade de ser o próximo a juntar-se à família europeia. Esta é a nossa lista final. O que achaste da nossa análise? Achas que Montenegro irá juntar-se à União Europeia até 2028? Diz-nos nos comentários e se gostaste do vídeo, deixa um like e subscreve o canal. Se nos quiseres ajudar, junta-te a nós no Patreon. Até ao próximo vídeo!